Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Linha de Frente, o espaço do Grupo Aratu, para a gente falar sobre os temas relevantes para a Bahia como um todo, e a política é um desses temas. A gente vai agora conversar sobre a situação atual, a situação passada e futura, em uma das principais cidades do estado. Estou falando de Lauro de Freitas, fica na região metropolitana de Salvador. E para falar de Lauro de Freitas, temos aqui uma representante do povo que conhece muito bem a realidade desse município. Eu estou falando da vereadora Débora Regis, ela é do PDT e não por acaso, vereadora, a mais votada da história política de Lauro de Freitas. Seja bem-vinda, é um prazer conversar com a senhora aqui no Linha de Frente. Prazer, eu que agradeço o convite, né? Para mim é uma honra falar da cidade que eu nasci, que eu cresci, e é lá que vêm as minhas lutas, as minhas vitórias, os meus medos, e tenho certeza que nós vamos falar muito sobre a cidade que eu amo e que, com fé em Deus, viverá dias melhores. Perfeito. Conversar com a senhora me remete a uma situação recente, uma situação que aconteceu há poucos meses e que me foi relatada, inclusive, pelo meu colega jornalista João Brandão. Ele falou assim: Pablo, a vereadora Débora Regis foi cassada pelo Tribunal Regional Eleitoral. E, para minha surpresa, fiz uma pesquisa no Google e está lá entre as principais, as primeiras ocorrências, está lá essa notícia. Vereadora Débora Regis, do PDT, a mais votada da história do município, foi cassada. O que foi que houve nessa história, vereadora? Bom, na verdade, isso nada mais é, Pablo, do que uma perseguição política, né, que da história de Lauro de Freitas nunca houve uma perseguição a um político adversário como vem fazendo com a vereadora Débora Regis, né? Por que isso? Por que a senhora está incomodando tanto os poderosos de Lauro de Freitas? Bom, na verdade, Lauro de Freitas é uma cidade de extrema importância para qualquer grupo político. E nós sabemos que eu sou nascida e criada no maior bairro da cidade, que é Itinga, né? Então, as minhas relações, vamos dizer que 75% das minhas relações são neste bairro. E sempre a atual prefeita, na Itinga, ela sempre teve uma votação bastante expressiva, tá? E de lá para cá, assim que eu ganhei a eleição em 2020, né, pela votação que eu tive, de lá para cá as pessoas, a população começaram a me dizer: Débora, eu não quero mais votar em você para vereadora, eu quero agora votar para você como prefeita da nossa cidade, eu não aceito mais do que isso, menos do que isso, tal. E isso foi começando a tomar uma proporção que, com certeza, né, através de várias pesquisas que a atual prefeita tem, ela viu a possibilidade de alguma forma me tirar do pleito em 2024, né, e me tirando de uma forma mais covarde, que é justamente num tapetão mesmo, me tirando e não me enfrentando nas urnas, né, porque eu venho de comunidade carente, uma comunidade que eu cresci com lutas, estudei em escola pública, minha história, eu começo lá atrás, eu comecei a ser, quando eu fui candidata a primeira vez, Pablo, foi em 2004. Vamos retomar essa história, porque tem uns fatos importantes na sua trajetória política. A senhora perdeu 3 eleições. Isso. Como foi isso? Porque muita gente desistiria. Sim. Muita gente abriria a mão, diria: ó, tentei uma vez, tentei outra. A senhora não abriu mão, não desistiu, Não. continuou, foi eleita e depois foi eleita a mais votada da história. Como foi esse processo, vereadora? Árduo, né? Porque assim, as pessoas que têm o contato com Débora, eu sempre criei uma relação não como eleitor, porque eleitor, quando você vê as pessoas como eleitores, você só vai atrás deles no momento da precisão. Eu não, eu sempre criei relações de amizade, sempre fui muito combativa, mesmo no período da escola. Eu venho de um movimento estudantil, onde eu estudava na escola pública, onde eu, há um tempo atrás, não tinha o WhatsApp. Então, eu mobilizava, indo de escola em escola, fazendo os núcleos com os alunos, para que a gente pudesse melhorar a educação do município, né? E lá atrás, pra você ter ideia, quando eu fui convidada a ser vereadora, eu tinha 19 anos. Bem né? jovem. Bem jovem. E ainda assim,
Na época, eu tive 356 votos e quem ganhou, as pessoas que ganharam com 400 e pouco. Bem próximo, Bem né? próximo, né? E eu comecei a ver que existiam pessoas que acreditavam nessa mudança. E continuei. Minha mãe, várias vezes, Pablo, chegou para mim e disse assim, mas Débora, só ganha eleição quem tem dinheiro, tal. E eu nunca acreditei nisso. Nunca acreditei. Eu sempre acreditei que você sendo persistente, você vai à luta, você consegue, sabe? E, graças a Deus, em 2016, eu ganhei eleição. Quantos votos com em 2016? 1.222 votos, tá? Em 2016. Você tem ideia, Pablo, em 2016, nem dinheiro para colocar gasolina nos carros eu tinha, sabe? As carreatas eram feitas com pessoas que admiravam a garra de Débora, que admiravam Débora e acreditavam nesse projeto. Então, por isso que hoje eu sempre digo, quem manda nos meus passos é o povo de Lauro de Freitas. Aliás, por falar essas coisas e por agir desse jeito, a senhora tem enfrentado muitos problemas. Eu vou chegar lá, eu vou chegar inclusive nesse processo de cassação que foi anulado pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE também. Débora Regis, baiana de Lauro de Freitas, do bairro de Itinga, a vereadora mais votada da história desse município. Hoje, nossa convidada aqui no Linha de Frente, respondendo às perguntas que a sociedade quer fazer. Quando a senhora é eleita pela primeira vez, em 2016, a senhora está junto de uma composição que elege também a prefeita Moema Gramacho. O que foi que te levou para esse caminho? Bom, na verdade, eu nunca comunguei com o projeto do ex-prefeito Dr. Márcio, né? Eu nunca acreditei que ele pudesse dar o melhor para Lauro de Freitas. Em 2016, a única pessoa naquele momento que poderia tirar o Dr. Márcio era a ex-prefeita Moema Gramacho. E aí, nós, não somente eu, mas eu acho que a maioria da população de Lauro de Freitas também acreditaram em Moema. Tanto é que ela conseguiu ganhar a eleição. E eu fui com toda a expectativa do mundo, até porque eu vinha de uma trajetória de lutas, eu cheguei encantada, com tanta expectativa para conseguir melhorar a cidade que eu nasci, que eu cresci, foi lá que eu escolhi também para criar minha filha. E, de repente, eu comecei a ser vista como oposição, mesmo sendo base, né? Por várias situações, vários projetos que ela mandava para a Câmara. E quando eu debatia, eu era vista como oposição, né? E vários projetos, Pablo, para você ter ideia, eu votava contra. O projeto vinha do governo. Mesmo sendo base. Mesmo sendo da base. Eu entendo ser base, você não ser largatixa. Né? Como você não pode. O que é? Como é lagartixa? É dizer amém a tudo. Ah, fica balançando a cabeça. Balançando a cabeça o tempo todo. Então, eu sempre vim, para você ter ideia, entre 2017 a 2020, várias indicações que eu colocava, eu juntamente com a comunidade, eu ia para o enfrentamento, eu ia para a CEINFRA, ia para o gabinete da prefeita, e em vários momentos ela dizia que eu estava fazendo o papel de oposição, né? Então eu sempre dizia para ela, se lutar pelo povo é ser vista como oposição, pode me ver como oposição. Aí começou Entende? uma rixa. E aí começaram vários conflitos, diversos conflitos. Vários vereadores, né, na época da base, via o meu comportamento. Eu sempre fui muito posicionada no que eu acredito. Eu luto por tudo aquilo que eu acredito, né? Então, eu venho de uma mulher muito retada, que criou 6 filhos sozinha, né? Nunca tive a presença de um pai. E minha mãe sempre dizia assim, ó, minha filha, quando você tiver que se ajoelhar, você vai se ajoelhar para orar e para levantar muito mais forte, para enfrentar os seus medos, para enfrentar os desafios, para enfrentar os seus obstáculos. Então, eu venho dessa mulher, né? Então, eu jamais iria me curvar, porque eu venho na luta tentando melhorar minha comunidade, tentando levar mais qualidade de vida para as pessoas, e passava um ano e eu não via nada, entende? E
E tanto é que eu tenho diversas indicações lá, inclusive assinado pela própria Moema, que eu dava o recebido, justamente para dar uma resposta para a população, né? Porque ser base é você pegar o problema, resolver o problema antes mesmo que a oposição veja. Eu acho que é uma forma de encarar o trabalho da base da situação, uma forma produtiva, Com certeza. uma forma que a população aprecia, valoriza. Na campanha de 2020, a senhora já estava rompida com o Moema Gramacho? No início, não. Não. Não, no início, não. Depois que teve todo o processo, né, de união dos partidos, tal, eu organizei junto com outras pessoas, outros candidatos, nós organizamos um partido, tá, o PL, em Lauro de Freitas. O PL foi dado, na verdade, através de José Carlos Araújo, que na época era o presidente estadual do partido, e eu organizei o partido do zero, tá? Só que a gente começou a organizar 2 anos antes. Então, aí começaram diversas situações, diversas brigas, onde, tipo assim, ela tinha aquela vaidade porque, não, meu partido tem que estar muito mais organizado do que o partido de Débora. Então, ela começou a se incomodar muito, né, com o tamanho que o nosso partido se tornou, né, porque foi um partido construído por diversas mãos, tá? Então, se eu cheguei até aqui, Pablo, eu não cheguei sozinha. Foram as pessoas que me ajudaram a estar aqui, tá? Então, assim também foi o partido. Nós organizamos o partido, não foi somente Débora que fez o partido, foram várias pessoas que estavam com o mesmo objetivo. Tanto é que nós fizemos 4 vereadores, tá? Mesmo sem ter uma campanha majoritária dentro do partido. Nós tivemos, foi o partido mais votado da cidade, foi o partido que fez mais vereadores, certo? Mesmo sem ter um candidato a prefeito. Ter um candidato a prefeito. Isso é até raro. Muita gente que está acompanhando aqui precisa saber que quando a chapa é formada, o partido opta por ter um candidato na chapa majoritária justamente para ter aquele número, para poder massificar aquele número e ter mais parlamentares. Justamente. Conversando com a senhora, me vem à cabeça logo o fato que a senhora está no PDT agora. Isso. Em que momento saiu do PL para o PDT? Bom, na verdade foi na eleição agora de 2022, tá? Eu pedi autorização ao TRE, até porque naquele momento, dentro do conjunto, né, as pessoas que apoiavam a CM Neto, tinha a possibilidade de eu ser candidata a deputada, né, deputada estadual ou federal, nessa composição. E aí, como o PL ia ter uma candidatura, né, aqui pelo Executivo, que foi o João Roma, e eu já tinha dado a minha palavra a CM Neto, e além disso, em várias situações, a forma que eles estavam se comportando não comungava com as minhas opiniões, com as minhas ideias. E aí eu solicitei ao TRE que me liberasse do PL. Foi aí que eu saí do PL e fui para o PDT. Aconteceu recentemente, eu estou conversando com Débora Regis, vereadora em Lauro de Freitas, está falando aqui muito sobre a trajetória política. Daqui a pouco você de Lauro de Freitas, principalmente, ela vai apontar problemas e soluções para a cidade, que é muito importante para a economia baiana, para o turismo da Bahia. Recentemente, eu vi uma declaração, a senhora deve ter ouvido também, da prefeita Moema Gramacho. Eu achei, inclusive, uma declaração muito forte. Ela falou que considera o que ela chamou de traição, ela chama de traição, que a relação que a senhora tinha com ela, considera uma dor mais forte do que ela ter descoberto que tinha câncer. Eu achei isso muito forte. A senhora traiu Moema Gramacho? Não, com certeza não. Na verdade, antes de eu tomar qualquer decisão, uma das pessoas que eu procurei foi justamente a atual prefeita, tá? Quem me conhece sabe que eu não sou de mandar recado, né? Eu tenho o meu posicionamento, eu sempre tive a minha independência para dizer que isso aqui para mim não dá, e cheguei para ela e disse que a partir daquele momento eu não fazia parte mais da base dela, eu ganhando ou eu perdendo a eleição, porque eu correria risco, inclusive, de perder a eleição, né? Diante de tantos fake news, de tantas coisas que colocaram contra mim, mas eu ia
e assumir, na verdade, o risco. Porque trair, amigo, trair é você chegar e estar participando de 2 campanhas ao mesmo tempo. Isso é traição, tá? Além disso, trair é o que ela dizer no período da campanha que vai fazer pela população e não faz. Isso é traição. Então, eu, como filha da cidade, jamais iria compactuar com Moema Gramacho, com o desgoverno que está na nossa cidade. Então, quem ama a cidade, jamais, Pablo, vai continuar ao lado da prefeita Moema Gramacho. A senhora fala com muita ênfase sobre problemas em Lauro de Freitas. Eu estou curioso para saber. Tem um tempo que eu não vou em Lauro de Freitas, estou curioso para saber quais são os problemas. Só que antes, a gente precisa mencionar o episódio Cassação. O TRE, o Tribunal Regional Eleitoral, decidiu por 5-0. 5-2, que a senhora não deveria ter o mandato por causa de uma prestação de contas, uma quantia, me parece, de R$15 mil, teria sido gasta um pouco além do que foi mencionado. O que foi que houve ali? Qual a base para essa denúncia que, segundo eu soube, foi feita pelo PSB? O que foi que houve nessa denúncia? Bom, primeiro eu quero aqui dizer para a população, né, de Lauro de Freitas, que esse não é o primeiro processo que a atual prefeita coloca contra mim. Primeiro, ela utiliza partidos da base aliada dela para vir com os processos, né? O primeiro foi o Avante. O Avante, que hoje quem é a presidente atual lá é a vereadora Udaci, tá? Ela colocou uma AIGE contra mim, justamente na intenção de me caçar também. E aí nós ganhamos na primeira instância, tivemos a decisão favorável e o Avante decidiu não continuar e o processo foi arquivado. Em seguida, veio a representação especial, que foi justamente do PSB, tá? Inclusive, Pablo, eu posso trazer para vocês aqui todo o arsenal de provas, onde houve compra de testemunhas, inclusive uma das testemunhas hoje declinou um dos processos, a juíza de lá declinou para a Polícia Federal para ser investigado, porque ele tentou cooptar testemunhas, tá? Tentou ir para um gerente de um posto de gasolina, oferecendo cargos na prefeitura, cargos fantasmas, justamente para ir lá depor contra mim. Então, isso tudo está lá nos autos do processo. Pode voltar contra quem te acusou agora, né? Podem ser acusados agora de falsidade ideológica, de uma série de crimes. Com certeza, né? Então, aí começou o processo. A juíza de primeiro grau, primeiro a gente tem que valorar a decisão de um juiz de primeiro grau. Por quê? Porque ele que tem um contato direto com testemunhas, ele tem um contato direto com o processo. É diferente do TRE, é diferente do TSE. Por quê? Porque lá ele vai ver algo mais frio. Ele vai ver o papel e vai ver as coisas escritas mais fria. Então, a juíza de primeiro grau me deu a decisão favorável, dizendo que não tinha motivo nenhum para ensejar a minha cassação. E aí, lembrando que a minha prestação de contas foi aprovada sem ressalva. Sem ressalva, Pablo. E aí veio essa denúncia do PSB, dizendo que provavelmente eu tinha gasto mais do limite permitido na campanha. Gente, você não pode caçar um vereador, um político, simplesmente com suposições. O artigo 30A ele é bem explícito em dizer que você caça, mas com provas robustas. Pode simplesmente ver também a razoabilidade disso. Se isso interferiu no resultado, se isso não interferiu no resultado, não pode ensejar uma cassação. Exato. Entende? Então, nós, para você ter ideia, ganhei na primeira instância, o parecer do Ministério Público foi favorável a mim, a Procuradoria Regional Eleitoral também deu um parecer favorável a mim, 2 votos divergentes, que foi da desembargadora Arali Maciel, o desembargador Moacir Pita Lima, uma é juíza federal e o outro é juiz de direito.
Entende? Então, quando você pega todo o processo, qualquer pessoa, qualquer advogado da área eleitoral vê que não tem motivo nenhum para ensejar uma cassação da vereadora mais votada da cidade de Lauro de Freitas. Aí o caso chegou no Tribunal Superior Eleitoral e foi definido que a senhora tem um mandato tranquilo, voltou a exercer. Só que aconteceu uma cena que me assustou. A senhora chega na Câmara, no centro de Lauro de Freitas, ovacionada pela população, mas de colete à prova de balas. A senhora está com medo? O que é que está havendo? Eu fiquei preocupado. A senhora está com medo da própria integridade física? Bom, na verdade, Pablo, só eu, minha família, os amigos mais próximos sabem muito bem o que é que eu estou vivendo, tá? Não sei se você soube, um tempo atrás, eu fiz a denúncia no Ministério Público Federal referente ao contrato da compra dos tablets, certo? Que seria, na verdade, para ser comprado no período da pandemia para que as crianças tivessem aquele suporte naquele período, tá? Então, eu fiz essa denúncia, 1.200 páginas, colocando todas as provas, que houve indícios do contrato ser fraudulento, tá? Então, de lá para cá, tive diversas outras denúncias. Essa semana, eu novamente fiz uma denúncia referente à compra do ar-condicionado das escolas. Então, eu venho sempre, não é fácil, né? Eu digo para você que não é fácil. Muitas vezes, em vários momentos, eu já tive que mudar número de telefone, porque de madrugada recebi diversas ligações de pessoas me ameaçando. Então, isso vem acontecendo já há um certo tempo, tá? Mas eu não vou recuar um só milímetro. Eu vou continuar lutando pela cidade. Eu tenho certeza, Pablo, mas certeza que a nossa cidade terá dias melhores. Daqui a pouco a gente vai falar se Débora Regis é pré-candidata a prefeita de Lauro de Freitas. Só que antes, eu quero saber quais os problemas que a cidade está enfrentando. A senhora já falou alguns, questões de suspeitas envolvendo compra de equipamentos, mas tem asfaltamento faltando na cidade, tem problemas em escolas. O que é que a senhora identificou em Lauro de Freitas de problemático? Bom, na verdade, nós temos... eu acho que a gente precisaria de mais algumas entrevistas para trazer todos os problemas do município de Lauro de Freitas. Mas nós vamos começar primeiro pela infraestrutura do município, tá? Hoje, infelizmente, a cidade é vista pela população como um buraco de Freitas. Não sei se você já ouviu isso, mas é exatamente isso que as pessoas têm ouvido. E qual é a desculpa da atual gestora? A desculpa dela é dizer que a cidade está fazendo esgotamento sanitário. Só que nem todas as ruas estão fazendo esgotamento sanitário, entende? Então, é mais uma mentira que ela fala para a população. E a população já acreditou muito, né? Eu sou uma das que já acreditei, né? Mas hoje a população tem certeza, quando ela vai nas emissoras falar sobre Lauro de Freitas, na verdade, lá ela coloca a melhor cidade do mundo, né? A cidade que todo mundo sonharia em viver. Aí, diferentemente das pessoas que vivem a cidade todos os dias. A cidade extremamente esburacada. Cada metro quadrado tem um buraco. Você tem que escolher qual é o pior ou qual é o melhor para você cair. Inclusive, Entende? Lauro de Freitas cresceu a população, né? Muitas pessoas falam que os moradores de Salvador foram migrar para Lauro de Freitas. É uma cidade que tem todo o potencial para ser uma grande cidade. E tem esses problemas que a senhora está apontando, né? Aí vem a questão do trânsito, que é um caos, né? Mobilidade urbana da nossa cidade, a gente não vê grandes obras estruturantes, pensando na mobilidade urbana da cidade. A gente não consegue ver isso, tá? Você tem a Luiz Tarquínio e você tem a Estrada do Coco. A gente não vê uma duplicação em nenhum dos lados. Chega o horário de pico, a cidade fica totalmente intransitável. Por quê? Porque não se pensa na cidade, não faz um planejamento de mobilidade urbana, né? O transporte público está um caos. Aí vem a
educação, vamos lá, que é um tema que eu sempre venho discutindo, venho tentando a cada dia levar melhoria para a população através das minhas denúncias, porque eu sei que é muito importante o poder do vereador de fiscalizar, tá? E as escolas totalmente sucateadas, tá? Não tem ventiladores, tem escola que não tem bebedouro. Tem, agora mesmo, eu recebi semana passada algumas denúncias de professores que não puderam finalizar a aula por conta do calor. E vem aí uma onda de calor, né? Pois é, né? Então, você tem ideia, Pablo, só nos contratos, duas grandes empresas ganharam a licitação em Lauro de Freitas para fornecer ar-condicionado e para instalar. Isso desde março deste ano, tá? Num valor de 16 milhões. Aí vem 16 milhões, nós já estamos no final do ano, né? Estamos no final do ano. Cadê o ar para as nossas crianças? As empresas já receberam? Receberam 7 milhões e meio. Olha aí, a metade praticamente. A metade, justamente. Teve ar-condicionado instalado? Ainda nada. Cadê o Ministério Público? E o contrato está aqui já, ó. Né? O Ministério Público Federal, ela já mostrou aqui. Isso mesmo, né? Então, sendo que no contrato, o que é que o contrato reza? Que após 10 dias úteis, mediante a entrega e a instalação de todos os ar-condicionados do município, eles recebem o valor, tá? Então, não sei por que nada disso foi feito, eles já receberam 7 milhões e meio do valor do contrato, né? É para isso que serve vereador, viu? Vereador serve para fiscalizar, serve para acompanhar, fazer leis, né? Colocar projeto de lei, mas serve para acompanhar o trabalho do executivo. Então, se seu vereador não está fiscalizando muito bem, tem alguma coisa de errado com o vereador na sua cidade. Débora Regis, vereadora mais votada em Lauro de Freitas, está aqui conosco no Linha de Frente. A senhora é pré-candidata a prefeita de Lauro de Freitas? Bom, é o que eu sempre digo ao povo da cidade, né? Eu estou a serviço da população. Se a população vê que Débora é o melhor nome para ser candidata em 2024, eu vou ser candidata em 2024. Hoje, Pablo, as pessoas têm dito muito isso. Débora é pré-candidata a prefeita de Lauro de Freitas. Agora a gente está tentando unir toda a oposição da cidade para a gente definir o melhor nome. Por que isso? Porque o projeto não é um projeto de Débora, não é um projeto de Itenóbio, não é um projeto de Mateus, não é um projeto de Teobaldo, é um projeto de uma cidade, entende? Então, nós temos que esquecer as nossas vaidades e entender que juntos nós vamos conseguir melhorar e dar uma outra qualidade de vida ao povo e dar outro destino para aquela cidade. Entende? Então, essa união faz com que, Pablo, o lado de lá, vamos dizer assim, né, trema base. Né? São nomes importantes que a senhora citou aí. Justamente. Conseguir colocar todo mundo no mesmo barco, justamente, difícil né? Isso. Né? Hoje, a cada dia, eu venho viabilizando ainda mais o meu nome, tá? A cada dia. Porém, como eu disse para todos, eu não sou vaidosa, estou aqui em nome da cidade de Lauro de Freitas, quero o melhor para a cidade e Débora, agora também tem isso, tá, Pablo? Se o povo decidir que é Débora, eu também não vou abrir para ninguém. Você vai até o fim. Eu vou até o fim. Tá aí, ó, Débora Regis, nossa convidada de hoje. Rapaz, Lauro de Freitas tem políticas, mulheres, que tem uma fortaleza aí, viu, que eu vou dizer, viu? É o quê que fez as mulheres se interessarem tanto pela política em Lauro de Freitas? Tem alguma coisa aí que faz as mulheres se destacarem, não é isso? É verdade. Na verdade, Lauro de Freitas tem muito mais mulheres, é uma cidade que tem muito mais mulheres que homens, né? Mulheres aguerridas, mulheres que criam seus filhos sozinha, sem ter muitas vezes a interferência masculina. E a garra, né? A garra que nós temos no dia a dia, Pablo, nos faz ficar muito mais forte para enfrentar toda essa batalha, né? Então, eu sempre digo o seguinte, que eu venho de uma mulher forte, né?
muito forte. Eu não consigo mensurar, eu acho que eu não sou um terço do que ela é. Sua mãe criou 6 filhos. 6 filhos, retada, 1,5 metro daquele jeito. Uma baixinha retada. Tenha medo das baixinhas. Tenha medo. Débora Regis, nossa convidada aqui, entrevista boa, falando sobre Lauro de Freitas. Boa sorte para a senhora. Que a população entenda a necessidade de modificações, de mudanças, ou até mesmo que a prefeita entenda a importância de Lauro de Freitas. Seja sempre bem-vinda aqui no Linha de Frente na TV Aratu, à casa da senhora. Obrigado. Muito obrigado, Pablo, pelo convite. Fico muito feliz, né? Esperava, logicamente, que está aqui para falar excelentes coisas do município de Lauro de Freitas, mas infelizmente não é isso que eu pude trazer. Infelizmente são várias mazelas, vários caos, mas muito em breve eu vou estar aqui lhe mostrando muitas coisas positivas do município de Lauro de Freitas. E a gente vai aguardar e torcer com muito entusiasmo, porque a cidade merece estar no coração de todos os baianos. Obrigado a todos pela companhia e até a próxima no Linha de Frente.